salve resenheiros, tudo bem? Eu aqui mais uma vez para mais um vídeo. Dessa vez é um vídeo diferente aqui no canal, espero que vocês gostem. E aí já vou pedir para vocês deixar o like, se inscrever se ainda não for inscrito aqui no canal, isso daí nos ajuda demais. Para que vocês também que estão chegando agora, primeira vez que está vendo aqui, deixe seu like aí também, se inscreve no canal. Aqui a gente está fazendo conteúdos aí quase que diariamente, então espero que vocês gostem. E mais uma vez peço para vocês aí o like que ajuda demais. Então bora lá para mais um vídeo. E nesse vídeo aí falar sobre a carreira, né, do Ayrton Senna, a trajetória, alguns destaques aí da carreira do Ayrton Senna. É claro que se for falar tudo minuciosamente a gente vai ter um vídeo aqui muito longo, né? Mas eu separei alguns destaques aqui, algumas partes da carreira dele onde foram de outro mundo, né? Até porque ele era um piloto de outro planeta. Então espero que vocês gostem do conteúdo. E aí falar então com vocês sobre Ayrton Senna, né, gente? Que nessa data aqui de dia 1º de maio se completa mais um ano. Hoje fazem 32 anos daquele acidente trágico aí que nos tirou Ayrton Senna da Silva, né? Ou Ayrton Senna do Brasil. Então, para quem é dos anos 80, anos 90, esse é um cara que marcou muito. E não só a galera dessa época, né, dessas gerações aí, mas o pessoal mais novo, a galera das antigas também, anos 70, 60, que viu surgir ali aquele menino de São Paulo, ali da zona norte de São Paulo, se encantou com a forma de pilotar, principalmente na chuva, mas foi um piloto extraordinário, ídolo de muitos, o meu ídolo também, meu ídolo máximo no esporte, né? Então, Ayrton Senna marcou muito a minha infância, minha adolescência e minha fase adulta agora também, marca demais até hoje. Sempre que tem alguma coisa passando na televisão, eu paro para assistir, já li livros, já vi documentários, enfim, muitas e muitas coisas, vídeos no próprio YouTube também, muitas coisas. Então, tudo que tem assunto envolvendo Ayrton Senna, eu faço questão de acompanhar. É o meu ídolo máximo no esporte. É claro que eu tenho outros ídolos também no esporte, mas esse, até hoje, para mim, é meu ídolo máximo. Então, decidi fazer esse vídeo aqui para compartilhar com vocês alguns pensamentos, colocar aqui alguns destaques, os títulos, as vitórias, e espero que vocês gostem. Então, infelizmente, né, como eu falei, hoje já completam aí 32 anos da partida, né? E eu lembro até hoje o que eu estava fazendo aí nesse domingo, infelizmente, que aconteceu esse trágico acidente aí. Me lembro também no decorrer da semana, né, quando o corpo chegou aqui no Brasil de avião, quando foi feito aquela despedida dele andando no corpo de bombeiros, no caminhão do corpo de bombeiros pela cidade de São Paulo, passando ali na 23 de maio, até chegar no local onde foi feito o velório, né, com muitas e muitas pessoas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, e brasileiros demais, aí querendo participar, prestar sua última homenagem a esse grande ídolo aí, né? E, cara, dentro do esporte, né, o Ayrton Senna começou desde criancinha, né? Desde pequeno ali, o seu pai ali comprou para ele, montou junto com ele ali um kart e viu que aquele menino tinha talento para coisa, né? Tanto que o cara se tornou tricampeão da Fórmula 1. Até hoje a categoria mais badalada e mais disputada de todo o automobilismo mundial, né? Então, o que Ayrton Senna fez é relembrado até hoje. Pilotos aí que disputam hoje em dia na Fórmula 1, nenhum deles não conhece a história, né? Fazem questão de conhecer a história, porque realmente foi um piloto extraordinário, excepcional. Então, esse foi nosso Ayrton Senna do Brasil, né? Que também, quem não lembra de Ayrton Senna, automaticamente já lembra de Galvão Bueno também, né? Nas suas narrações aí, seus bordões emblemáticos que até hoje aí, para quem é dessa época que assistia corridas aí, nessa época também se lembra até hoje e tem, claro, um carinho enorme. Eu mesmo já critiquei Galvão Bueno por algumas passagens, algumas narrações de seleção brasileira, principalmente em Copa do Mundo, mas essa memória afetiva que eu tenho
de Galvão Bueno mais Fórmula 1 na época de Ayrton Senna realmente é memorável. Eles foram muito amigos, né? Foram muito amigos, amigos íntimos, estavam sempre juntos. Reginaldo Leme também. Claro que teve alguns problemas ali que o Ayrton interpretou de um jeito diferente do que tinha acontecido, e depois de um tempo grande aí sem falar com o Reginaldo Leme, reataram e a amizade continuou até o fim. Então, era um cara que era simples, era humilde e tinha naquele espírito guerreiro dele, né, de sempre fazer o seu melhor. Sempre fazer o seu melhor, independente dos resultados que ele apresentava. E se ele não conseguia ganhar, claro, não conseguia marcar uma pole position, ele ficava muito frustrado com ele mesmo, ele se cobrava muito porque ele queria sempre evoluir, sempre mostrar o seu melhor. E isso é um pensamento, galera, que eu tenho desde a época de adolescente, que eu penso que se metade da população do nosso país pensasse em evoluir e ser o melhor da nossa própria versão, a gente moraria num país muito melhor. Então a gente, desde a cadeia mais alta lá, que são os nossos políticos aí, até a cadeia mais baixa aí da nossa sociedade, acho que se a gente tivesse esse espírito de Ayrton Senna aí, a gente moraria viveria, né, na verdade, num país muito melhor do que a gente vive hoje. Mas enfim, é só uma reflexão aí que eu queria passar, né, que é um pensamento meu e que eu penso há muitos e muitos anos já. Então, vou falar aqui um pouco da carreira, vou deixar aí também na tela para ilustrar para vocês aí, enquanto falo sobre esses números, né, números marcantes. É claro que hoje em dia a gente sabe que tem pilotos aí que estão aí correndo há muitos e muitos anos já, casos de Fernando Alonso e Lewis Hamilton, né? Então, os dois aí já correm há muitos anos. Os dois, inclusive, já passaram aí da faixa dos 40 anos, né? Então, você vê que são pilotos que têm muitos e muitos GPs disputados, né? São quase 400 GPs já disputados. Então, realmente, é muita corrida. Mas, enfim, nosso Ayrton aí, enquanto ele competiu, enquanto ele correu, sempre nos entregou muito. Desde a sua primeira equipe, que foi a Toleman em 84, até o final aí da sua carreira, final trágico, né, na Williams em 94 aí, ele sempre entregou o melhor. Então, colocar aí para vocês na tela, Ayrton Senna tem 3 títulos mundiais, né, disputados na maior categoria de automobilismo do planeta aí, a Fórmula 1. Disputados não, ele ganhou esses títulos aí em 88, 90 e 91, naquelas batalhas frenéticas e acirradas ali com seu companheiro de equipe, inclusive o Alain Prost, né? Prost que também protagonizou ali muitas brigas ali dentro das pistas ali com o Ayrton e entregava entretenimento, né? Para quem estava acompanhando, era sempre maravilhoso de acompanhar ali para ver quem que ia primeiramente na classificação marcar a melhor volta para sair na frente, e na corrida também quem teria ali o melhor desempenho para conseguir vencer o seu grande rival, né? Então, esses 3 títulos aí marcaram demais não só a carreira do Ayrton, claro, mas o nosso povo brasileiro, né? Naquele gesto simbólico de sempre dele, de vencer e tá com a nossa bandeirinha do Brasil ali dentro do cockpit ali do carro para fazer aquela última volta ali, agradecendo o público, os fãs, e sempre carregando a bandeira do nosso país para qualquer lugar do mundo. Então isso daí é de um patriotismo assim que ímpar, né? Então fez com que o Brasil estivesse no mapa. E é claro que a gente teve outros campeões mundiais antes do Ayrton, né? Caso do Emerson Fittipaldi e do Nelson Piquet. Então, outros 2 excelentes pilotos, né? Tanto é que foram campeões aí também. Mas o Ayrton, ele ficou marcado, né, galera, por esses gestos aí, esse gesto simbólico dele aí de fazer aquela volta de despedida ali da corrida quando ele ganhava com a bandeira do Brasil. Então, realmente é algo que marca até hoje. Ainda mais que o pessoal colocava aquele tema da vitória, né? Música tocada pelo Roupa Nova. Então, era tudo para combinar perfeitamente com aquele momento. Então, realmente marcou demais. E aí, dentro dessa trajetória do Ayrton aí,
dentro da Fórmula 1, ele disputou 161 GPs, então foram 161 grandes prêmios, com 41 vitórias, 65 pole positions, né, que é o cara que classifica ali em primeiro e larga, é o primeiro carro ali no pelotão. Ele teve 80 pódios e 19 voltas mais rápidas. Então, realmente, dentro do que ele tinha ali no momento, é claro que ele conseguiu esses 3 títulos aí na McLaren, né? E foi no momento em que a McLaren era o melhor carro do grid, mas é aquilo, né, galera? Se não ganhasse, ele fosse vice ali para o seu companheiro de equipe, no caso o Prost, aí seria taxado como o eterno vice, né? Mas não, ele sabia que ele tinha o melhor carro. Na verdade, ele sabia antes mesmo de entrar na McLaren que eles já tinham o melhor carro, e foi aí então que ele negociou com o Ron Dennis ali para fazer parte da equipe, e aí ele trouxe esses 3 títulos aí de campeão do mundo de pilotos e também, consequentemente, o de construtores para a equipe inglesa. Então, Ayrton aí sempre fazendo o seu melhor aí, deixando a sua marca, né? Tanto é que temos recordes aí até hoje que são dele. Então, recordes aí que até hoje não foram quebrados, né? Por exemplo, o Senna, ele é o rei de Mônaco até hoje, né? Então, o Grande Prêmio de Mônaco, o maior vencedor dessa corrida emblemática aí é o Ayrton Senna. Inclusive, tem aquela corrida de 92, onde o Mansell, correndo pela Williams, era o melhor carro do grid. O Ayrton, ele fez a melhor volta na classificação para largar em primeiro, largou em primeiro e conseguiu segurar o Mansell por boa parte da corrida, né? Então, foram corridas assim, da pessoa não conseguir tirar o olho da televisão para não perder nenhum lance, né? Aí teve aquele outro ano também que, na disputa com Alain Prost, ele já tinha colocado quase 1 minuto de vantagem para cima do Prost. A equipe em toda a volta pedindo para ele tirar um pouco o pé, desacelerar um pouco, porque ele já estava com quase 1 minuto de vantagem para o Prost, que era o segundo colocado. Mesmo assim, ele não quis tirar o pé e acabou errando numa curva ali, e antes da entrada do túnel, e bateu o carro e teve que abandonar, obviamente, né? Então, senão ele teria mais uma vitória ainda, que no total são 6. O Senna, que tem 6 vitórias em Mônaco, seriam 7. E Mônaco, que também é uma corrida emblemática aí, por fazer parte aí logo da primeira temporada do Senna, né, galera? Que ele, correndo ainda pela pequenininha Toleman lá, ele conseguiu ficar em primeiro, só que estava chovendo no dia, e quando começou a chover, ele começou a ultrapassar todo mundo. Aí ele chegou a ficar em primeiro lugar, porque o Prost, que era o primeiro, ele quis parar porque estava muito perigoso, e aí na bandeirada o Senna passou em primeiro achando que tinha ganho a corrida, mas aí no final das contas deram a vitória para o Prost, né? Mas enfim, Mônaco já mostrava ali desde a primeira temporada que seria uma corrida emblemática para ele, né? E para o público também, com certeza. E aí, mais um momento marcante aí também do Senna foi a sua primeira vitória em Interlagos, né? A sua primeira vitória no Brasil, na verdade, porque quando ele começou a correr, os GPs ainda eram disputados lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e aí, depois de um tempo que passou a ser disputado aqui em Interlagos, aqui em São Paulo, e o Senna sempre tentou, desde 84, pontuar pelo menos, né? Claro, quando ele estava numa equipe menor, mas quando ele tinha o melhor carro e chances de ganhar, sempre acontecia alguma coisa e o Senna não conseguia entregar essa vitória diante do seu público, diante da sua torcida, diante do seu país, né? Mas enfim, isso daí aconteceu no Grande Prêmio do Brasil, como eu falei, em Interlagos, aconteceu em 91, então foi uma vitória assim emblemática, uma das vitórias emblemáticas aí do Senna, né? Principalmente essa, para quem é oitentista, noventista como eu aí também, já deve ter visto os filmes aí, os documentários, se lembra, né, daquela cena dele no pódio, mal conseguia ficar em pé. E mal conseguia levantar o troféu, mas ele
juntou forças ali para levantar o troféu, porque finalmente estava consagrado ali a sua primeira vitória no Brasil. Então aquele momento foi espetacular, né? Foi espetacular. Ele teve que ser tirado pela equipe médica ali do cockpit do carro, porque isso tudo aconteceu porque a McLaren dele teve um problema no câmbio, e naquela época era câmbio manual, os pilotos tinham que trocar, né? O carro tinha o pedal de embreagem e câmbio, então você imagina o tanto de marchas que eram trocadas naquela época ali por volta, imagina por corrida. Então era uma troca frenética ali de marchas, né? E aí ele teve um problema no câmbio, onde a marcha emperrou na sexta marcha e ele não conseguia mais reduzir. Ou seja, ele teve que andar algumas voltas ainda. E aí ele se aproveitou da vantagem que ele tinha para o segundo colocado, né? Por estar à frente dele, e conseguiu terminar em primeiro. Mas foi uma vitória também no sufoco, porque você precisa reduzir as marchas para fazer aquele percurso onde tem a parte mais alta do circuito, né? Então é bem complicado. Então pensa no esforço realmente que teve que ser feito para o cara conseguir trazer o carro até a linha de chegada e ganhar a corrida consequentemente. Então toda aquela vantagem que ele construiu durante a corrida para o segundo colocado, ele foi perdendo, e foi perdendo de forma acentuada, né, galera? Porque a diferença de tempo de volta dele de uma para outra só ia diminuindo, e o segundo colocado foi se aproveitando disso e foi tentar a vitória, mas deu tudo certo, ele conseguiu. Depois disso ele ganhou de novo em 93 em Interlagos, então o Senna ele conseguiu esse grande feito aí e foi uma vitória espetacular, né? Até porque também teve aquela cena emblemática da torcida invadindo a pista, né? Fazendo aquela voltinha ali em volta do carro, saudando o Ayrton Senna. Então, realmente foi algo que eu me lembro, e assim, cara, eu me lembro com muito carinho e com muito orgulho principalmente. Um outro momento emblemático aí do Senna foi aquela primeira volta perfeita, né, no autódromo de Donington Park, na Inglaterra. Era uma corrida que estava chovendo novamente. Isso daí aconteceu em 93 em Donington Park. Então, ele largou em quinto lugar. A classificação ocorreu no sábado, né, como sempre era, ele fez o quinto melhor tempo, então largaria em quinto. E aí no dia da corrida, né, no domingo, tava aquela chuva torrencial, e então o Ayrton Senna fez mais um dos seus momentos históricos aí dentro da categoria, onde ele, na primeira volta, ele conseguiu ultrapassar os 4 primeiros carros que estavam na frente dele e ficou em primeiro lugar. E ele não só ficou em primeiro lugar, como ele ganhou a corrida e também bateu um recorde de melhor volta nessa corrida, mesmo na chuva. E isso daí aconteceu e é curioso, chega a ser engraçado, porque assim, hoje em dia a gente sabe, né, da questão da segurança que a Fórmula 1 tem, não só com o piloto, mas com o público, com a galera que trabalha lá no paddock ali, onde ficam os boxes, né, onde as equipes fazem troca de pneu. Hoje em dia é só troca de pneu, mas naquela época trocava pneu e reabastecia o carro também. E nessa reta onde tinha os boxes, não tinha limite de velocidade como tem hoje. Então o que aconteceu? O Senna ele percebeu que se ele passasse pela reta dos boxes e não pela reta da pista, ele economizaria um tempo. Então ele do nada embicou nos boxes, a própria equipe achou que ele ia parar para trocar os pneus, mas ele estilingou ali na reta ali, dentro da reta onde eram os boxes, e ele economizou um tempo onde contabilizou então para ele fazer a melhor volta. Então, na primeira volta ele ultrapassou os 4 primeiros carros, ele ganhou a corrida, sendo que nessa época a McLaren já não era o melhor carro, e ainda fez a melhor volta. Então, essa corrida de Donington Park realmente é emblemática, é emocionante demais. E aí, também em 93 foi só a última vitória, né? Foi no Grande Prêmio da Austrália. Foi a última vitória do Senna. O Senna que já sabia que a McLaren não tinha o melhor carro. Nessa época já era a Williams, né, que tinha o melhor carro. Em 93 começaram em 92 ali o projeto. Em 93 eles tinham ali
o melhor carro, né? Então o Senna ele optou por sair da McLaren em 93 e assumiu o posto aí de piloto número 1 na Williams, né? Onde aconteceu então aquela tragédia aí no circuito da Itália, Imola, 94, né? E não só a morte do Senna, né, galera, que está completando aí 32 anos, mas também tivemos aí no treino livre de sexta-feira aí a morte do Roland Ratzenberger, né, que foi um piloto que nos treinos, na mesma curva, a temível curva Tamburello, ele também bateu a mais de 300 por hora e morreu na sexta-feira. Não foi isso não, desculpa, foi na verdade na classificação do sábado. Quem bateu na sexta-feira foi o Rubinho Barrichello. Então o Rubinho também bateu ali na Tamburello. Ele teve que engessar o braço, não participou da corrida, mas aí ficou tudo bem. Aí no sábado na classificação o Ratzenberger acabou falecendo e no domingo durante a corrida o Senna, né? Então até hoje existem muitas histórias aí sobre esse acidente, sobre a morte. Fato é que é aquele negócio, né, galera? É uma coisa até que meio que pro lado espiritual, né? Porque para quem já assistiu o filme ou documentário aí, ele fala, né? Na verdade, quem fala é a irmã dele, a Viviane Senna, aí, que fala que ele ligou para ela no dia da corrida e falou que abriu a Bíblia numa página qualquer e leu um trecho onde Deus falava ali que ele ia dar para ele, naquele dia, o melhor presente de todos, ou seja, ele mesmo, Deus, né? Então, é algo aí que você, ouvindo a irmã dele falar isso daí, sendo que ele ligou para ela para falar que aconteceu isso aí, essa leitura aí antes da corrida, é algo realmente marcante e tocante também, né? Por isso que eu falo que é algo a ver com um lado mais espiritual. E aí, então aconteceu esse terrível acidente que nos tirou o Senna, mas que até hoje está vivo aí no coração, na memória de muitos aí. Então, é um eterno ídolo, né? Como eu falei aqui no começo do vídeo, eu tenho ele como meu ídolo máximo dentro do esporte, de todas as categorias. É um cara que sempre me trouxe muito orgulho, me traz essa questão de, pô, a gente é brasileiro, é um povo sofrido, as coisas são difíceis, mas, cara, bora lá. Se a gente fizer o nosso melhor, a gente pode também brigar com os grandões lá, né? A gente pode ser grande também. Então, isso daí pra mim é o máximo aí do ser Ayrton Senna da Silva. Então é isso, galera. Foi um vídeo diferente hoje aí, um vídeo para falar um pouco sobre esse monstro sagrado aí do esporte, que hoje completam-se 32 anos aí da sua partida aí, infelizmente trágica como foi, né? Mas enfim, continua vivo ainda nos corações e na memória aí de muitos brasileiros e também de muitas pessoas ao redor do mundo, porque ele foi ídolo não só aqui, mas para muitas pessoas no planeta inteiro. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Fiz de coração, trouxe aqui um script aqui para falar, porque são muitas informações, mas eu espero que vocês tenham gostado muito aí do vídeo. Espero que vocês tenham curtido, e se curtiu, dá o seu like aí. Deixa nos seus comentários também se você assistiu a Ayrton Senna aí correndo ao vivo, qual que foi o seu momento mais marcante aí da carreira desse ídolo, e se inscreva também no canal. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Ayrton Senna do Brasil, esteja onde estiver aí, tem muita gente com saudade, muita gente que ainda sente muito orgulho de você. Então, um abraço a todos aí, fiquem bem e até o próximo vídeo.